vamos convidar a todos para iniciarmos o nosso evento. Boa noite a todos. É com alegria e satisfação que a Editares anuncia o lançamento da obra Calepino Conscienciológico, coletânea de apontamentos pró-evolutivos, do autor César Cordioli. O Calepino Conscienciológico é o caderno ou livro de anotações do pesquisador de conscienciologia, destinado à consulta dentro de uma compilação ordenada, assemelhando-se dessa forma a léxico especializado, fruto de suas pesquisas incessantes. Foi produzido a partir das ideias selecionadas nas obras escritas e atividades conscienciológicas, acessadas pelo autor durante 3 décadas de voluntariado ininterrupto. Esta coletânea apresenta o suprassumo das pesquisas pessoais, ao reunir todo registro considerado relevante ou de interesse para si e para os leitores em geral. De acordo com o autor, somos uma geração de transição entre o conhecimento trazido nas bases da conscienciologia, em especial pelo professor Valdo Vieira, e o que esta ciência se tornará doravante. Talvez este seja, portanto, um dos significados desta obra: realizar um retrato de seu tempo, com registro histórico das ideias comuns que orbitavam o pensamento coletivo dos intermissivistas do início do século XXI. Para dar início à solenidade, convidamos o autor César Cordioli. E apresentaremos a sua mini-biografia. César Cordioli é natural de Florianópolis, Santa Catarina. É empresário e advogado. Formado em Administração de Empresas pela UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. Em Engenharia de Produção Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina. E bacharel em Direito pela Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina. Pós-graduado com mestrado em Direito Constitucional pela Unisul. É voluntário ativo da Conscienciologia desde fevereiro de 1988. Docente em Conscienciologia desde maio de 1994. E tenepsista desde junho de 2005. Fundador de diversas instituições conscienciocêntricas, das quais se destaca a Associação Internacional para a Expansão da Conscienciologia, a IEC, onde exerce o cargo de presidente desde sua criação. Para iniciarmos o talk show desta noite, convidamos Marcelo da Luz, professor e autor do livro A Religião Feminina. E também convidamos Hernani Brito, professor e editor da Epígrafe. Muito boa noite a todos.
chegamos nesse dia especial para o nosso amigo e colega de trabalho, o César Bordioli, e nós vamos proceder da seguinte maneira: eu e o Hernani vamos fazer aqui algumas perguntas a título de um bate-bola inicial, e logo em seguida a palavra pode ficar aberta para qualquer pessoa que queira se dirigir aqui ao César, tirar dúvidas a respeito da obra, participar desse momento especial aqui para toda a comunidade conscienciológica. Então, eu vou abrir aqui uma pergunta, César. Talvez muitas pessoas ainda não estejam familiarizadas com a palavra calepino, não é uma palavra comum, né? Então, nós gostaríamos que você explicasse para a gente o que significa esta palavra, como você teve a inspiração de usar essa palavra como título do livro e que proposta você traz para a comunidade a partir desse trabalho. Primeiro, boa noite a todos. Muito obrigado aí pela presença de tantos colegas que vieram prestigiar o evento, e aos mediadores, o Hernani e o Marcelo, grandes amigos. Tá? Eu vou responder a sua pergunta, e talvez eu repita algumas coisas que eu comentei no ciclo mental somático hoje de manhã. Peço a compreensão para quem esteja lá, se eventualmente a gente repetir, mas eu acho que é importante porque algumas pessoas estão tendo contato aqui uma primeira vez. Calepino, como você falou, é uma palavra que não é tão usual, né? Mas é uma palavra dicionarizada. Você encontra no AIS e outros dicionários, e tem basicamente duas acepções, ou dois significados. Um deles é léxico, ou dicionário propriamente dito, e o segundo seria um caderno de anotações. Até onde a gente pesquisou, qual a origem, né, dessa palavra, a etimologia dela. Existe um monge italiano do século XV, chamado Ambrogio di Calepio, e ele fez uma coletânea de palavras em latim. Ele criou tipo um dicionário de latim dele. O fato é que esse dicionário ele foi replicado, se tornou muito conhecido, e muita gente então tinha o dicionário do Calepio, do monge Calepio, que se chamava Calepino, né? Só que nesse dicionário, muitas vezes a pessoa aprendia uma palavra nova em latim e ela escrevia lá uma nova palavra, uma observação, alguma coisa das pesquisas dela, né? Do aprendizado que ela ia tendo. E o fato é que começou a também ser sinônimo como se fosse um caderno de anotações. Então a pessoa tinha um dicionário do monge, mas ao mesmo tempo anotava as coisas dela, né? Então o que acontece? O calepino conscienciológico nada mais é do que esse conjunto de todo o acervo de anotações oriundo dos cursos que o conscienciólogo faz e também das suas reflexões, leituras. O fato é que esse conjunto todo de anotações é o que a gente está propondo o nome, então, calepino conscienciológico. Então, a gente tem um significado, vamos chamar assim, mais lato sensu, um significado maior, que é o conjunto de todo o acervo. E é claro que desse acervo, dessa organização da pesquisa que a gente fez, a gente pensou um material que a gente condensou nesse livro, né? Que aí seria uma visão mais estrito sensu do calepino. Então, eu vou falar rapidamente, depois se tiver interesse a gente volta a desdobrar mais, mas em resumo é o seguinte: a gente é voluntário há 3 décadas da conscienciologia, a gente dissecou todas as obras que foram publicadas dentro da conscienciologia até janeiro de 2016, incluindo aí todos os tratados, a 8ª edição da enciclopédia da conscienciologia, todos os journals, consciências, livros, tudo, todas as tertúlias, as mini-tertúlias que a gente teve acesso, e todos os outros milhares de cursos. A gente pegou tudo isso, lemos, classificamos, digitamos esse material. Isso originou hoje, na época que a gente concluiu, o Marcelo estava junto lá, um pouco mais de 22 mil páginas, em 137 arquivos de pesquisa simultâneos, e um desses arquivos é esse que a gente está compartilhando, que, de maneira bem resumida, isso aqui é o que melhor eu vi dentro da conscienciologia em termos de raciocínio em 30 anos. Então eu quis condensar isso para que, se uma pessoa que está tendo contato hoje com as ideias chegasse, e ela não teve oportunidade de frequentar, por exemplo, cursos de volta e tudo mais, eu estou passando a minha visão, claro que está sujeito a erros, tem muita coisa que ficou de fora, mas eu estou colocando aquilo que representou mais para mim, eu estou botando nesse livro e compartilhando com os leitores, né? Das 6.700 apontamentos que tem na obra, a gente tem mais ou menos 2.000 que são de citações escritas
Não é assim muita novidade, né? Mas eu acho que o mérito maior da obra é o fato de você buscar em várias fontes. Então você tem, às vezes, aquela pérola que está perdida lá no artigo da consciência, ou está perdida num journal. Então a gente pensa aquilo e traz, foi na obra. 2.000 anotações tem referência direta ou indireta, né, às tertúlias e mini-tertúlias, principalmente do professor Valdo. Então você tem ali o raciocínio, você tem a fonte para a pessoa buscar a gravação, se estiver disponível, para buscar mais informação a respeito. E umas 2.700 são raciocínios de aula que a gente observou e eventualmente a gente colocou alguma coisa nossa, alguma adaptação, né? E por isso que a gente não está botando a referência ali, muito embora vai constar lá nas referências bibliográficas no final. E o fato é isso, assim, de maneira bem rápida, o Calepino é essa obra que tem essa pretensão de compartilhar com as pessoas, né, com os leitores, aquilo que a gente vive melhor. E respondendo a sua pergunta, qual é a motivação maior nossa, Marcelo? É que isso inspire as pessoas para também organizarem os seus acervos pessoais, porque a gente vê que as pessoas vêm nos cursos, elas têm inspirações, os amparadores dão ideias, e muitas vezes as ideias ficam meio que guardadas, né, engavetadas dentro do caderno, dentro de uma gaveta. E o nosso objetivo é que as pessoas se animem a revisitar esse acervo, classificar, digitar e fazer algo de útil, produtivo com isso, né? Um efeito colateral muito importante desse trabalho que a gente fez é a questão do balanço pessoal. É inevitável você, quando começa a revisitar todo o seu acervo, você começa a ver um monte de coisa que você anotou, de inspiração que você teve, e que você às vezes foi leviano, você não levou a sério. E aí passa às vezes 10, 15, 20 anos, você olha, puxa, mas eu já tinha notado isso há tanto tempo atrás, né? E por que eu não fiz isso quando eu tive essa inspiração? E aí você começa a verificar uma série de omissões também, onde você começa a correr atrás para passar a régua, para limpar. Então acho que é isso aí, mas eu estou aqui sendo bem rápido. Foi uma pesquisa bem exaustiva. Eu comentei hoje no ciclo de manhã que exigiu muitas horas de leitura, de trabalho, de dedicação. A gente não deixou uma vírgula para trás, todo o acervo, tudo que estava ao nosso alcance, a gente leu e dissecou tudo. Então, é isso aí. Quer dizer que eu sou testemunha, né? Eu vi você desses 30 anos aí que a gente convive na Conscienciologia, mais especificamente no período que a gente está aqui em Foz. Quantas vezes, né, eu passava de manhã lá na holoteca, você estava lá anotando, eu parava um pouquinho para conversar com você, falando, estou dissecando todas as revistas Consciência, estou dissecando todos os journals, estou fazendo, e agora, César, o que é? Não, agora os tratados. E eu vi muitas vezes você fazendo isso e me impressionou bastante, assim, sua constância, sua autodeterminação, seu detalhismo, fazendo isso. E quando eu li os primeiros originais do Calepino, eu comentei com você, foi um aluno mais aplicado que conviveu com a gente, todos nós vivemos esse período, né, de aprendizado na Conscienciologia, né? Mas o César, eu acho que de todos nós, ele deve ser o mais aplicado, porque organizou seus estudos, suas leituras, suas palestras, tertúlias, e aproveitou tudo, né? E conseguiu organizar isso de uma maneira que hoje ele tem um acervo de material próprio, de anotações, de tudo que ele estudou para apresentar, né? Em outras formas, em outros conteúdos, e acrescentando aquilo que ele aprendeu de tudo isso, né? Então, primeiramente, gostaria de te agradecer como seu colega por essa contribuição que você está dando para a gente e pelo exemplarismo, né? Mas eu queria que você falasse um pouco mais dessa sua rotina de trabalho. Como é que você, com tanta coisa que a gente sabe que você fez, né, no meio de tudo isso, né, teve aí a construção de várias obras aí dentro da Conscienciologia, o trabalho da IC, a IEC e tudo mais. Como é que você se organizou, como que você disciplina o tempo e juntou tudo isso para conseguir realizar esse trabalho? Acho que poderia dar esse exemplo para a gente.
Sim, essa pergunta também foi feita hoje no Círculo, e eu já passei por várias fases, né? Quando eu comecei essa pesquisa de modo mais sério, em 2005, eu ficava não menos que 10 horas por dia. Geralmente ficava umas 14 horas, era uma época que a Fernanda não estava aqui em Foz. Eu fiquei nessa rotina há quase 3 anos. Depois disso, com a chegada da FEA, a gente vai adaptando a rotina, né, em função da dupla evolutiva, e vai mexendo nos horários, né? Teve uma época que eu conseguia trabalhar de madrugada. Quero dizer para vocês que é fantástico poder trabalhar de madrugada, que é um período calmo, tranquilo, você não tem interrupção de celular, de WhatsApp, é uma beleza. Então, foi uma época muito produtiva. Mas a gente também teve que adaptar, senão a gente também não tinha uma convivência. A Fernanda trabalha o dia inteiro, aí se eu não mexesse no horário, a gente quase não ia conviver. Então, eu vou falar da minha rotina hoje. Minha rotina é o seguinte: eu procuro dedicar no menos que 6 a 7 horas diárias para esse trabalho mental somático. Quando posso, final de semana, por exemplo, dia de feriado, fico 10, 14 horas por dia. Basicamente, a Fernanda acorda às 6 da manhã, né? Ela vai para Itaipu, tipo 7 horas da manhã eu estou sentando no meu gabinete, põe em dia questões da IEC, às vezes profissionais, né, lá de Florianópolis, o escritório que a gente tem, responde algumas mensagens no WhatsApp, e-mail, e aí eu volto com umas 7h30, 7h40, mais ou menos, no máximo 8 horas da manhã, e eu estou mais ou menos disponível para começar a trabalhar com o mental soma. Procuro trabalhar a parte da manhã inteira, das 8 ao meio-dia, se possa, das 8 até meio-dia e 30, meio-dia e 45, eu prorrogo o máximo que eu posso para, às vezes, pegar ali o CREC quando está fechando o almoço à 1 da tarde. Agora comecei uma rotina, já faz um tempinho de academia, então estou adaptando também 3 vezes por semana. Às vezes eu tenho que parar 10 horas da manhã para ir para a academia, mas o fato é isso: a minha rotina normal é de manhã, Conscienciologia, trabalho mental somático, paro, almoço, volto, trabalho geralmente da hora que eu chego até umas 3, isso aí já dá umas 6 horas geralmente, aí eu faço TENEPS às 3 horas da tarde, até às 4, um pouquinho antes das 4, às 4 eu estou na IEC, aí eu vou lá, tenho horário de atendimento ao público durante a semana, de segunda a sexta, atendo das 4 às 6, 6h30, e aí a gente à noite se encontra, às vezes a Fernanda prepara a janta, às vezes até eu preparo, mas é mais ela, e às vezes eu consigo trabalhar mais 1 ou 2 horinhas, e isso aí dá mais ou menos a minha rotina de trabalho, né? E é isso aí. O que mais que você perguntou? Basicamente é isso. E voltando ao Calepino, assim, o que você dá de sugestão para a pessoa, para ela estudar o Calepino? Como ela vai aproveitar melhor o Calepino? Assim, o que eu ia comentar, que eu acho extremamente importante para toda pessoa, que também comentei no círculo hoje de manhã, é que muita gente é tenepsista, muita gente faz TENEPS, mas eu acho que a gente tem que desenvolver também uma rotina de trabalho mental somática. Então, a sugestão que eu poderia dar é o seguinte: todo mundo deveria ter também a sua tarefa mental somática pessoal, né? Que seja meia hora, que seja 1 hora, mas todo dia ela deveria sentar a bunda na cadeira, como o nosso amigo Luiz também fala, hora, bunda, cadeira, né, Luiz? E aí o fato é que a pessoa vai sentar ali e vai ver que com o tempo isso começa a entrar com uma segunda natureza na vida dela, ela começa a sentir falta. E aí pronto, é tipo uma cachaça positiva, e ela vai indo, e quando ela vê, ela começa a ter um acervo de informações, uma visão de conjunto, uma concatenação de ideias. Hoje, por exemplo, eu só consigo fazer o trabalho que eu faço no Calepino, na atividade Calepino domingo, onde as pessoas voltam qualquer tema e eu preparo uma aula para a semana seguinte, por causa de toda essa visão, esse acervo que a gente tem. Eu vou lá, pinço as ideias e eu tenho uma aula montada exatamente para aqueles raciocínios que eu consigo comentar a respeito, ou que me chamam a atenção, ou que eu acho que são mais fortes. Então aí fica teta, né? Você já está, tanto que a gente já está mais de 2 anos ali conduzindo e pegamos qualquer tema que for para falar, desde energema até sexossomática, OFIEX, central extrafísica, qualquer tema. Mesmo que ainda seja um pouco teórico, mas você tem a base teórica, você consegue fazer um bom debate a respeito. Acho que a maior sugestão que eu posso dar, Hernani, é essa: leve a sério suas anotações. Os amparadores, muita gente já teve muita inspiração, mas às vezes a vida passa muito rápido, a pessoa não leva a sério. E fica aqueles projetos mentais somáticos engavetados. A pessoa tem um monte de ideia, um monte de plano, mas ela não consegue se organizar para, de fato, começar.
E sempre, na vida de todo mundo vai ter o sei. Né? O sei tipo assim, quando eu tiver estabilidade financeira, quando eu tiver tempo, quando eu tiver com a minha vida afetiva, quando isso, quando aquilo. Mas vai passando, entendeu? E o fato da gente já estar há 3 décadas na conscienciologia já te dá uma certa maturidade para enxergar aquilo que de fato é prioritário e aquilo que de fato é a essência. Inclusive da tua Proex, né? O que você veio fazer aqui. Então, assim, eu considero extremamente importante, por exemplo, dar aula, fazer eventos, mas a grafia, né? O fato de você botar no papel a questão do autorrevezamento multiexistencial através do livro, se a pessoa intermissivista que está aqui, ela tem que encarar essa realidade, senão ela vai ser incompletista e ela vai ter relax depois, com certeza, essa é a minha opinião. Então tem que levar a sério isso. Às vezes a pessoa já está com seus, sei lá, 50, 60 anos, eu vejo um monte de gente aí com um potencial enorme e são talentos desperdiçados. A sugestão para mim é essa daí. E pode ter certeza, começa que você vai ver que daqui a pouco você vai querer mais e mais e mais. Se você pegar gosto pela coisa, vai embora. Eu tenho um trato com os amparadores, voltando à tua pergunta também, que é o seguinte: quando eu tenho alguma coisa, alguma atividade mais séria dentro da conscienciologia, eu tenho um trato que a gente flexibiliza, entendeu? Então, houve períodos quando você vai, por exemplo, construir lá o discernimento, construir o tertuliário, implantar um condomínio. Quando tem alguma atividade maior, às vezes você dá uma conversada, você mexe até em horário de PNEPS, né? Que é coisa mais séria que isso. Então, isso faz parte. Ok? César, por uma sincronicidade, hoje de manhã, no programa Litoterapia, eu comentei um livro que se chama Carpe Diem, significa aproveite bem o seu dia. Né? E eu tenho que falar que eu nunca conheci uma pessoa que aproveitasse tão bem o dia, em termos de planejamento, produtividade, né? Você até dizia que aprendia muito comigo, mas na verdade quem aprendia muito era eu, e eu não consigo nem de perto ser organizado como você. Mas... Eu não consigo ainda ter o mental soma dele. Ele ficou 4 anos lá com a gente trabalhando 20 horas por semana, né? Uma permita, né? E assim, quando eu tinha alguma dúvida mais séria, assim, Marcelo, me define em poucas palavras o que é hermenêutica. Pá, dava em 2, 3 palavras. Propedêutica. Pá. E assim ia. Eu perguntava para ele qual é a diferença entre tal coisa e tal coisa. Pá, ia, então ajudava muito. Eu quero fazer o registro. Mas dentro dessa sua auto-organização, assim, exemplar, eu sei que você é uma das poucas pessoas que tem agora um livro publicado e já tem uma série de outras organizadas, né? Quer dizer, esse livro ele faz parte de um plano maior. Então eu gostaria que você compartilhasse com a gente que plano é esse, né? E quais são essas obras aí que já estão em vista de publicação. Marcelo, assim, só sobre essa pergunta eu poderia ficar aqui muito tempo, né? Eu vou dar uma pincelada bem rápida. Mas é assim, para mim, a Opus Major da minha existência, a primeira Opus Major é uma obra magna, ok? Ela é uma coletânea que eu quero, que eu já estou, o conteúdo bruto já está pronto, agora eu tenho que trabalhar, que eu chamo de sintagma dos princípios das especialidades da conscienciologia. A gente já trabalha hoje com mais de 1000 especialidades dentro da conscienciologia. Toda ciência ela tem princípios, leis que regem aquela ciência. Se você pegar, por exemplo, uma física tradicional, as leis de Newton, você vai ver lá, a primeira lei de Newton, 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, por exemplo, e assim por diante. Se você for observar todas as especialidades da conscienciologia, elas têm princípios que regem a especialidade. Você vai pegar a proexologia, você vai ver que o princípio da adaptabilidade da proex, lógico, eu acho que está por aí, que pode ser enunciado de várias maneiras, mas o fato é que toda proex é, até certo ponto, adaptável, de acordo com as circunstâncias, contexto, etc. Então isso é uma lei que rege a proexologia. Então a gente já coletou um pouco mais de 20 mil princípios, você testemunha, você estava lá, de todas as especialidades da conscienciologia. Claro que tem muita coisa repetida, a gente tem que burilar, às vezes pode ter o mesmo enunciado redigido de 2 maneiras diferentes, mas assim, eu estou fazendo tudo isso porque eu quero chegar nessa aula. Essa é a minha primeira Opus Major. Antes dela, eu tinha feito um cálculo que eu ia ter, essa seria a minha 15ª obra, o Sintagma. Então eu tinha feito um cálculo que eu teria 14 obras.
Pelo que eu estou olhando, está desdobrando um pouco, pode ser que fique em 16, 17. Mas hoje eu tenho 12 obras com obras prontas e estou trabalhando em algumas simultaneamente. Para dar uma visão rápida, né? Você tem aqui de tratados, você tem esse, você tem os 20 megatributos professores de evolução em 10 mil questionamentos autoconscienciométricos impactoterápicos, que é a obra que hoje está lá na epígrafe já sendo avaliada. Nós temos um livro, um outro tratado, que é o Dicionário de Máximas da Conscienciologia, que é bastante semelhante ao Calepino, mas aí são frases, são máximas, são tiradas. Existe uma parte dele que são definições, mas eu considero que são definições muito sérias, muito impactantes, então para mim essas definições são máximas, por isso que integram o Dicionário de Máximas. Então nós temos esses 3 tratados, que estão prontos, tá? Não estão publicados, essa é a primeira publicação. Aí, em termos de livros, que eu chamo, eu não vou chamar de conteúdo médio, vou chamar de tamanho médio, né? São eles: o de inexistências, o Dicionário de Inexistências da Conscienciologia, eu apresentei até uma tertúlia matinal sobre esse tema. Temos no dicionário, na verdade todos os dicionários, tá? Mas pode chamar de coletânea, de manual, mas é um de proporções da Conscienciologia, que é uma obra introdutória para poder se chegar na compreensão do sintagma, senão vai ficar um gap muito grande. Proporções são essas relações, né, entre as grandezas das especialidades da Conscienciologia. E a gente pode falar muito a respeito, e eu acho que eu fiz também uma leitura matinal sobre esse tema. Temos as definições opositivas, que algo não é tal coisa, então consciência não é energia. Essa é a definição positiva clássica, mas a gente juntou milhares de definições desse estilo. E temos o que eu terminei agora 2 semanas atrás, que é uma coletânea de singularidades evolutivas, onde a gente coloca paradoxos, oposições, antagonismos, contrapontos técnicos, tudo aquilo que seja singular e que, na minha opinião, qual é o aspecto mais relevante dessa obra? É você enxergar a questão da lógica extrafísica, por trás da aparência aqui. Isso é o mais sério. Então nós temos esses 4 aí. Aí temos um livro de introdução, que está na Editares, está para ser publicado, acho que é muito breve tempo. Esse livro é uma conversão da palestra do IPC para uma forma de um mini-livro, de um opúsculo, vamos chamar assim. Então é bem aquela ideiazinha de multidimensionalidade, serialidade, holossomática, né, os corpos, os chakras, figurinhas, projeção consciente, mas eu acho que faltava, essa é uma obra que deu um certo trabalho, e falta meio hoje, assim, uma pessoa que assiste a palestra, você dizer, está aqui um livro de introdução que sintetiza um pouco a palestra que foi apresentada. Então tem o de introdução, existem obras lúdicas, que é o de pictogramas, que é uma obra interessante, que é a conversão de 100 conceitos da enciclopédia em imagens. Isso trabalha com associação pictográfica, isso é interessante para estimular a memória. Temos o caderno do conscienciólogo, existe o livro Agenda da Autopensionização, que é uma técnica da enciclopédia, onde eu reuni as principais ideias que me impactavam e fiz um volume é um livro de um volume só, que é para mim. Temos uma antologia do Valdo Vieira, que já está na Editares também, que foi entregue finalmente, está sendo já trabalhado pela Editares. E eu acho que é mais ou menos isso aí, já deu umas 12. Hoje eu estou trabalhando com o Código Existencial do Intermissivista Lúcido, que eu quero fechar dentro de uns 2 a 3 meses. Na sequência, nós temos o tratado da Mega Pensenologia Trivocabular, que está com a Beatriz. E aí, talvez no final do ano, eu acredito que eu consiga. A Beatriz já devolveu, quer dizer, desculpa aí, ela já devolveu, agora está comigo de volta. E final do ano, ali, outubro, novembro, eu quero estar começando a mexer no sintagma. E essa é a primeira etapa. Aí depois disso, eu vou dar um refresco, né? Pegar arquivos menores, mas importantes, algumas experiências parapsíquicas pessoais que eu quero escrever. Eu já tenho todas as experiências, vou só formatar. Existe um de novas técnicas em conscienciologia e projeciologia, que ao longo dessas 3 décadas teve muita técnica bacana, que o professor Walter, por exemplo, falou em mini, tertúlia e tertúlia, e que fica às vezes perdido lá no meio de uma tertúlia e uma tertúlia.